E aí, como estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá para a aula 8, do nosso livro 2, da frente 1, ainda sobre Brasil Colônia. E, cara, queria começar uma reflexão aqui com vocês, que ela, para mim, ela é interessante, porque o tema nosso da aula de hoje é invasões estrangeiras. E aí fica aquela questão, o que são invasões estrangeiras, né? É curioso, Invasão de Portugal sobre o Brasil, uma vez que você tinha nativos aqui, você tinha sociedades indígenas que eram locais, eram aborígenas, então, quer dizer, não, você chama de invasões estrangeiras, invasões, a vinda de povos não portugueses para cá, assim, a gente sabe que, está baseado no princípio lá jurídico, do Tratado de Tordesilhas de 1494, mas acho que cabe uma reflexão, a gente pensar o tanto que a historiografia muitas vezes, os conteúdos dos livros didáticos repetem visões eurocêntricas, preconceituosas, sem fazer as devidas análises, e às vezes a gente fica um pouco irritado porque pensam muito em vestibular, porque eu tenho que saber que foi uma França antártica, uma França equinocial, mas, pô, eu preciso fazer reflexões que são muito mais relevantes do que simplesmente decorar um monte de coisas. E uma das coisas relevantes é o quão nós desprezamos, menosprezamos as sociedades nativas, e os livros didáticos trazem isso, a nossa divisão historiográfica traz isso, quando traz aí invasões estrangeiras, Na verdade, devia chamar invasões não portuguesas ao Brasil, porque você já teve uma invasão anterior que foi a portuguesa. Mas vamos lá, vamos entender esse processo, tá? Tentar contextualizar por que a França invade o Brasil, Qual era o objetivo da França invadir o Brasil? Só lembrar, que pelo Tratado de Tordesilhas, então, esse território pertencia a Portugal desde 1494. Portugal, inicialmente não tem interesse em colonizar esse território, porque Portugal, havia recém-descoberto as Índias, no sentido da rota ali do périplo africano, já estava com o comércio estabelecido muito amplo ali dentro do continente africano, então Portugal realmente não tinha interesse. Existe um equívoco, algumas discussões historiográficas que falam sobre essa questão do Brasil, da colônia brasileira, e os livros didáticos acabam repetindo, eles colocam assim, a partir de 1530 começa uma crise nas colônias asiáticas e africanas e Portugal então resolve colonizar o Brasil. Não é bem assim não, tá? Portugal não, o Brasil não é o ponto central da exploração do Império Português, não é a principal colônia até a expulsão dos holandeses, e toda a crise do açúcar. O Brasil, na verdade, Portugal vai tentar colonizar o Brasil justamente para evitar essas invasões estrangeiras, porque ao mesmo tempo que inicialmente isso aqui não interessa a Portugal, porque ele não acha o que ele tanto procurava, que eram os metais preciosos, ele obviamente não quer abrir mão, porque havia a ideia, a questão do império, das colônias, quanto mais colônia, o princípio mercantilista. Então, assim, está muito além de uma crise pelo comércio oriental dos portugueses, que os portugueses estabeleceram ali. Isso não faz muito sentido em algumas leituras mais recentes da historiografia brasileira. Nós percebemos nitidamente que há outros fatores que fazem com que Portugal estabeleça núcleos coloniais por aqui. Tá? Um deles é justamente a França. A França, obviamente, não respeita o Tratado de Tordesilhas. Ela vai se perguntar por que ela tem que respeitar esse tratado, um acordo entre a Igreja Católica e as lideranças dos impérios ibéricos. Tanto é que tem uma frase famosa do rei francês que ele disse que ele queria saber onde é que se encontra no Antigo Testamento a parte que Adão transfere as terras para Portugal e Espanha. Então, daí já percebe que a França não respeita, em hipótese nenhuma, esse processo o Tratado de Tordesilhas, essa divisão do mundo feita. Bom, a França ela tem interesses comerciais aqui na costa brasileira, principalmente com o pau-brasil. A França ela não consegue, ali não é um dos primeiros países o Estado Nacional a se formar dentro da Europa, ela se forma um pouco posteriormente, e quando ela se forma, o processo de expansão marítima de Portugal e Espanha já está consagrado, Portugal pelo périplo africano, a Espanha atravessando o Atlântico, contornando, entre aspas, o mundo, na cabeça deles, e a França, obviamente, ela vai precisar, então, sair nesse processo, porque ela precisa de mercado, ela precisa explorar
produtos, já que estamos aí no auge do mercantilismo, né, que é o comércio, que é o ponto central desse sistema econômico. Então, na falta ali de metais preciosos também, a França vai vendo para o Brasil um grande negócio. E a França vem aqui para o Brasil em vários momentos e consegue estabelecer uma relação legal com os indígenas, principalmente porque a França não força os índios a uma mudança de cultura. Então, isso foi muito interessante nesse processo, porque eles conseguem fazer estabelecer uma relação muito bacana com algumas nações indígenas, principalmente os tamoios. Já Portugal, né, tem aquele sentido religioso de imposição, né, Portugal e Espanha, que vem com aquela ideia das cruzadas ainda, aquela coisa toda. Então há uma resistência maior das nações indígenas em relação a eles. Agora, há também na França um processo interno, né, em 1517 nós temos a Reforma Protestante, a França se divide, né, os huguenotes, que são os protestantes franceses e católicos, mas ali nós vamos encontrar, né, o Coligny, ele vai receber uma autorização do rei francês para angariar recursos para montar um núcleo colonial aqui no Brasil. E essa missão vai ficar, né, encarregado por essa missão de invadir a costa brasileira e estabelecer um núcleo colonial, vai ficar sob a responsabilidade do Ville-Guignon. E o Ville-Guignon, ele ocupou a Baía da Guanabara em 1555, fundando um forte militar que vai chamar de Forte Coligny, em homenagem ali àquele que, né, que idealiza esse projeto de formação de um núcleo colonial. Qual é o problema desse núcleo colonial? Eu falei para vocês agora há pouco que a França havia estabelecido uma relação interessante com os indígenas por não forçar eles, né, na questão de mudança de comportamento. Mas esses que estabelecem, né, em 1555 núcleos coloniais aqui, né, essa turma que vem para cá é uma turma de huguenotes, de protestantes, que vão começar atritos com os indígenas porque vão querer colocar a moral protestante calvinista dentro dessas sociedades indígenas. E aí começa um processo de tensão. Os franceses tinham apoio ali dos tamoios, né? Inclusive os tamoios fundaram uma confederação, né? Juntando ali vários povos que apoiavam os tamoios, então era um grupo grande, e ele vai criar essa tensão, o Coligny vai criar essa tensão, justamente por questões morais, né? E Portugal quer reaver esse território, porque em 1555 você então tem a fundação da chamada França Antártica, que eles montam um núcleo colonial no Brasil, e Portugal tá doido para expulsar os franceses daqui, né? Só vai conseguir no terceiro governador-geral, quando o Mendes Sá vem para cá, traz seu sobrinho, o Estácio de Sá, e os dois entram em conflito com os franceses e conseguem, no ano de 1567, a expulsão dos franceses ali da região da Guanabara. Agora é interessante que essa guerra de Portugal contra a França aqui na costa brasileira, ela na verdade é uma guerra indígena, né? Porque os portugueses vão se aliar aos termininós, que eram grupos indígenas contrários aos tamoios, e você vai ter um conflito ali entre as duas. Tudo indicava que os tamoios venceriam o combate, mas aí entra duas figuras importantes, que é o Manuel da Nóbrega e o José de Anchieta, dois jesuítas, que vão negociar com os tamoios a retirada do apoio deles aos franceses, né, o que daria uma grande vantagem para você em cima dos franceses, que eles perderiam o apoio dos indígenas. E nesse acordo ficou estabelecido que Portugal, depois do conflito, deixaria essa comunidade, vamos dizer, em paz, né, prosperar ali na região, deixaria eles por ali, eles só não queriam a presença dos franceses, né, e não incomodaria eles. E o que nós vamos assistir, na verdade, é uma traição tremenda de Portugal, né, porque os tamoios aceitam o acordo, retiram o apoio dos franceses, eles conseguem, então, expulsar os franceses da costa brasileira, porém, o que nós vamos ver é uma traição, né, dos portugueses. Quando chegam recursos para os portugueses, eles vão em direção aos tamoios e vão desonrar todo o acordo estabelecido. Então, uma vergonhosa essa participação, né, essa história. Depois, isso já no período da União Ibérica, né, a França ainda faz uma nova investida na região do Maranhão, ali por volta entre 1612 e 1615, tenta estabelecer núcleo colonial no norte do Brasil, a chamada França Equinocial, mas aí há uma reação, né, aí não só de Portugal, porque Portugal está sob domínio espanhol,
Então os lusos espanhóis acabam ali conseguindo expulsar a França do território brasileiro. Então a França deu aí uma dorzinha de cabeça para Portugal por querer esse território, querer explorar. Depois há acordos que estabelecem ali a Guiana, né, como território francês, acabam cedendo ali parte desse território para a França. Bom, as invasões holandesas. As invasões holandesas é um pouco mais complexo, né, porque a Holanda ela invade o Brasil em decorrência, no contexto da economia açucareira. Por quê? Quando Portugal vai colonizar o Brasil, ele pega a cana-de-açúcar, que ele já tinha experiência, né, em algumas ilhas do Atlântico, da exploração do açúcar, como ponto central. Só que Portugal não conseguia, não tinha recursos, o governo português, de comercializar esse açúcar, transportar e comercializar esse açúcar na Europa. Então, Portugal vai fazer um acordo com a Holanda, né? Que acordo é esse? A Holanda injeta recursos para os senhores de engenho aqui no Brasil, ela vai emprestar então dinheiro para que os engenhos sejam constituídos. Em troca, Portugal passa à Holanda o direito, né, a exclusividade do transporte, comercialização e refinamento do açúcar. Então, é uma questão interessante a gente entender que a Holanda ela está junto com Portugal no açúcar brasileiro, né? E isso é importante para que eu possa entender o que leva, né, ao desespero que a Holanda vai ter para invadir a primeira Bahia, depois Pernambuco, né, para poder reaver esse comércio que eles tinham um acordo antes com Portugal. Bom, o que atrapalha, né, o que muda a partir de 1580? Muda que Portugal teve uma crise sucessória, né, o rei português Dom Sebastião ele vai morrer muito novo, em 1578, né, uma ideia maluca de uma cruzada, ele vai ali para o norte da África, acaba sendo morto, o corpo dele não é achado, cria toda aquela concepção do sebastianismo, né? Enfim, uma bagunça. Ele morreu sem deixar herdeiros, né? E ocupa o cargo o cardeal Dom Henrique, que tem dois problemas, né? Ele pertence à alta cúpula da Igreja Católica, então não tem herdeiros legítimos, e também é muito velho, ele morre em 1580 sem deixar herdeiros, né? E aí 3 parentes dele, netos, vão requerer o trono português. E um deles é o Filipe II da Espanha, né? Ele vai requerer o trono, ele vai dizer que ele tem grau de parentesco com o Dom Henrique e que por isso ele tem direito a esse trono. O Dom Antônio, que era um dos que disputava o cargo também, ele vai se proclamar rei de Portugal, mas Filipe II chega ali com umas tropas espanholas, né, e ameaça um conflito com o Dom Antônio. Dom Antônio acaba saindo, né, e dando espaço para o Filipe II da Espanha. Então, em 1580, Filipe II torna-se Filipe I, o rei, né, de Portugal e Espanha, e por isso União Ibérica, porque os dois impérios ibéricos tornam-se uma só coroa a partir de agora, tá? Beleza, mas ainda não conseguimos compreender onde é que entra o desespero da Holanda, porque seria fácil, até porque Portugal assina um acordo interessante com a Espanha, né, de que alguns cargos serão mantidos, a questão da colônia, Portugal ainda vai ter ali alguns direitos e tudo mais, a questão é de impostos, que vai tudo para a Espanha mesmo. Então Portugal ainda consegue estabelecer uns acordos interessantes com a Espanha para não perder totalmente, né, a administração, tá? Mas então tá, beleza, então é só a Holanda continuar com os acordos comerciais com Portugal. Não, aí você tem um pequeno problema, porque a Holanda, né, que eram as Províncias Unidas, até início do século XVI, ela pertencia justamente à Espanha. E eles vão entrar num conflito violentíssimo, numa guerra violenta que tem aí áreas de conflito religioso, porque as Províncias Unidas eram protestantes, né? Você tinha muitos protestantes e judeus naquela região, e a Espanha impunha o catolicismo, né? Se vamos lembrar da Inquisição Espanhola, terrível, horrorosa. A Espanha, né? Aquele catolicismo mais primitivo e tudo mais, de perseguições. Então isso vai gerar uma guerra entre as Províncias Unidas e a Espanha, com a vitória das Províncias Unidas, que vai gerar a Holanda, que está tentando então se consolidar enquanto império holandês. Só que no final da guerra, apesar da Holanda conseguir sua independência, se estabelece que
as relações diplomáticas entre a Holanda e Espanha são totalmente cortadas, elas são podadas. Então isso deixa a Holanda faz com que a Espanha e a Holanda não tenham relações diplomáticas, ou seja, na União Ibérica a Holanda não podia mais manter os acordos porque não eram mais acordos com Portugal, entendeu? O rei era espanhol, então está fora de cogitação. Mas a Holanda precisava do açúcar brasileiro. Em 1624 vão tentar invadir a Bahia. Inicialmente conseguem, porque a Bahia não estava esperando o ataque, porém, né, logo a Bahia reage, se organiza, reage, a Espanha interfere, e eles não conseguem dominar a Bahia completamente, né, e acabam sendo expulsos da Bahia em 1625. Então, o que acontece? Em 1630, eles fazem uma nova investida na costa brasileira, mas agora em Pernambuco, que é o maior centro produtor, né, de açúcar do Brasil. A guerra houve uma grande resistência dos colonos portugueses nesse processo, né, e aí tem toda a polêmica em cima de Calabar, né, que teria ajudado os holandeses na questão do território, de conhecer o território, mas o resultado é que a Holanda consegue estabelecer o domínio na região de Pernambuco. Mas durante a guerra houve muita destruição de engenhos, abandonos e fugas de escravos. Inclusive é daí que nasce todo aquele contexto ali que tem todo o contexto desculpa, né, ato falho aqui, do Quilombo de Palmares, tá? Bom, e uma vez que foi constituído, há uma questão interessante para a gente lembrar aí nos vestibulares. Inicialmente não é colocado a tolerância religiosa, né? Pelo contrário, a Holanda ela vai destruir alguns templos católicos aqui na colônia, isso vai gerar uma revolta, mas logo logo eles voltam atrás e estabelecem a liberdade religiosa. Alguns dizem que, né, a Anita Nowinski, por exemplo, que é uma professora da USP, né, de História, ela diz que essa jogada, na verdade, de tolerância religiosa da Holanda era para trazer os investidores judeus aqui para dentro do Brasil, já que Amsterdã reunia muitos judeus portugueses que haviam fugido da perseguição de Portugal e foram para lá. Então, é uma questão interessante a gente pensar que essa tolerância religiosa, muito além de ser bonitinha, né, ela está numa funcionalidade econômica, de prática econômica, né, de você trazer investidores aqui para dentro. Na guerra, quem financiou a guerra foi a Companhia das Índias Ocidentais holandesas, e elas então vão ganhar o direito, né, de exclusividade de exploração do território brasileiro. Vão nomear Nassau, né, como governante do Brasil holandês. Nassau ele faz uma série de questões, ele traz uma série de questões interessantes, né, ele vai conceder empréstimo aos senhores de engenho para retornar à produção, para reaver os engenhos abandonados e que foram destruídos pela guerra. Vai vender escravos mais baratos aos senhores, ele vai negociar com a companhia para não fazer uma exploração, porque escravo significava produção. Comprometeu a comprar a produção e garantiu a colocação do açúcar, né, a recolocação do açúcar no mercado mundial. Então, e o Nassau ele consegue estabelecer uma relação muito bacana com os colonos, então os colonos tinham confiança nele. Em 1644, a Holanda passa por alguns problemas externos e vai precisar angariar fundos, né? Houve uma tentativa de implementação do Império Holandês, ela vai ali vai ter alguns conflitos com alguns países, passa por guerras e resultado, né? As companhias de comércio querem o dinheiro que emprestou para os colonos vão alegar que não tem esse dinheiro, principalmente porque não conseguem produzir porque a Holanda não fornece escravos suficientes, por isso que a Holanda vai invadir territórios africanos de Portugal, enfim, estão entendendo aí o rolo todo, né? O resultado disso tudo é que quando a Holanda, né, vai mudar suas diretrizes em relação aos colonos brasileiros, ou seja, vai ser mais agressiva, mais enfática na questão de pagamento, né, o Nassau, ele percebendo isso, ele acaba tentando conversar com os holandeses, acaba saindo, né, do governo, e a saída dele faz com que essas tensões se intensifiquem ainda mais, eclodindo ali numa revolta dos colonos em relação à presença holandesa, porque na cabeça dos colonos estava muito claro, na expulsão dos holandeses, eu expulso as dívidas, né? E aí eu tranquilizo a situação. Então nós vamos ter algumas batalhas interessantes dentro desse processo,
né? As que mais chamam atenção são a Batalha da Monte das Tabocas, em 1645, e as duas batalhas de Guararapes, entre 1648 e 49, e os holandeses acabaram se rendendo. Aí o livro de vocês fala que eles se renderam em 1654. Há algumas versões historiográficas que dizem que não foi rendição, né? Houve, na verdade, uma negociação entre Portugal e Holanda para poder reaver o território brasileiro. Tá, professor, mas foi uma briga ali entre Portugal e... Né, entre os colonos e Holanda. Cadê Portugal? Não tinha interesse em reaver o território brasileiro? Aí que está o problema, Portugal e Holanda tinham acordos e tudo mais. Em 1640, quando a Portugal retorna, né, ao seu trono, né, consegue separar da Espanha novamente, a Holanda, Portugal havia se envolvido em conflitos e eles assinam uma paz de 10 anos. Né? Então, Portugal, entre 1641 e 1651, fica inibido, né, na verdade, de mover qualquer coisa contra os holandeses. Depois disso, eles ainda ajudaram, né, entre 1651 e 54, ajudaram aqui os colonos na expulsão dos holandeses, mas só para justificar para vocês o porquê que eles passam um bom tempo sem ajudar os colonos, né? Contradição. Né? Eu fiz um acordo com um país que invadiu territórios meus, não só no Brasil, né? A Holanda tinha invadido também territórios na Ásia e na África de Portugal. Bom, os colonos conseguiram o que queria, né? Que era a expulsão dos holandeses, então, aparentemente, a expulsão da dívida, né? A eliminação da dívida. Mas esqueceram de um pequeno problema. Quem comprava o açúcar, comercializava, quem transportava, comercializava e refinava o açúcar era a Holanda. E a Holanda está fora e virou, obviamente, uma inimiga. Depois eles até voltam, né? Em 1670 há uma assinatura de um acordo que eles voltam ali a estabelecer relações. Mas, o que a Holanda vai fazer? Aqui no Brasil ela aprendeu a transformar o açúcar, a cana em açúcar. Resultado, foram ali para a América Central e fizeram justamente isso. Tá? E aí nós temos então, com a expulsão dos holandeses, o fim, né, do ciclo do açúcar, chamado assim. Agora eu queria fazer uma ressalva, tá? Porque toda vez os livros didáticos trazem isso, fica parecendo que o açúcar desapareceu e não foi mais uma economia importante para o Brasil. Isso é um engano, tá? Porque na verdade o açúcar sempre foi importante na economia brasileira, sempre apareceu em segundo plano depois dessa crise. O que na verdade nós vamos ter é uma crise, nós não vamos vender mais como vendíamos antigamente, claro. Mas o açúcar brasileiro, o açúcar sempre teve entre as principais economias brasileiras, gravem isso. E isso eu não estou falando só do período colonial, não. Se a gente chegar lá no segundo reinado, se vocês olharem quais são os componentes de riqueza da economia brasileira, você vai ver açúcar, tá? Então que isso fique bem claro para que vocês não possam confundir uma coisa com a outra, né? Confundir a crise do açúcar com o fim da produção açucareira no Brasil. Isso explica porque o Nordeste também vai continuar com força política atuante durante o processo. É porque com a mineração você tem uma anulação, obviamente, no sentido de que a mineração vai gerar muitos lucros e parece que o açúcar então não se configura mais, aquela coisa toda, tá? Mas não foi bem assim. Bom, sobre as invasões inglesas, é rápido, tópico, né? Elas ocorreram no século XVI, né? Foram poucos, eram mais piratarias na costa brasileira, depois os ingleses descobriram outras formas de explorar, né, que era fazer um acordo diretamente com Portugal. Tá? Mas o Brasil foi alvo aí, não só de Portugal, como invasão, né, mas também como alvo aí dos franceses, holandeses e ingleses. Bom, gente, nossa aula termina por aqui, foi um pouco longa, desculpa, né, talvez um pouco lenta demais, mas é para vocês entenderem os processos que ocorreram. Parabéns a quem chegou até o final. Enfim, é isso, não me lembro, eu ia falar alguma coisa, mas vocês sabem que eu tenho esses lapsos, né, esqueço. Abração para vocês, até mais.